Fala, Mota. Adorei a vinheta. As vinhetas aí, vou te falar, viu, Mota? Ele gosta, pô. Essa turma aí não tá fraca. O Mota tá aqui hoje conversando com a gente, já queria conversar com ele há bastante tempo. Sim. Mota, nosso companheiro aqui da Jovem Pan, tá no Pingos todos os dias aí às 18 horas, lá com os comentários, com a equipe da Jovem Pan. E o Mota é engenheiro, já trabalhou na política. Sim. Né? E ele é um cara que lançou um livro em 2022, se não me engano, chamado A Construção da... Esse livro aí. Exato. Inclusive eu ganhei esse livro, e esse livro, ele diz o seguinte, ele fala que a segurança... Está havendo uma destruição lenta da segurança pública. Ano a ano que passa, a gente vai se sentindo mais inseguro. E lá tem todo o estudo que o Mota fez. É um livro muito bacana. Vendeu bem esse livro, Mota? Parece que ninguém leu, né? Porque esse livro, parece que ninguém leu esse livro. Vendeu muito bem, Emílio. Vendeu quase 100 mil exemplares. Para minha completa surpresa, porque quando eu escrevi esse livro, eu achei que não ia vender, porque é um assunto que desperta muito debate, muito palpite, mas as pessoas, a maioria das pessoas não se interessa por assunto. É um assunto muito árido, né? Muito difícil, muito triste, mas vendeu muito bem. Agora, ainda precisa ser mais lido. Como é que quem lê o livro, ele entende mais ou menos como é que o Brasil chegou a isso. Mas como é que a gente chegou a esse momento que a gente viu aí no Rio de Janeiro, que é uma guerra, né? Aquilo lá não é mais segurança pública, aquilo é guerra. Isso já é uma questão de segurança nacional, salta aos olhos de todo mundo. O resumo dessa história, Emílio, é que tem predominado no Brasil ideias erradas. A raiz de tudo é isso. São ideias erradas, é uma visão marxista da segurança pública, né? Muita gente não entende muito bem isso, mas quando você ouve dizer que o criminoso é um pobre coitado, uma vítima da sociedade, isso é uma visão marxista, né? Que remete à luta de classes, e isso criou no meio jurídico uma teoria chamada criminologia crítica, que é, na verdade, uma aplicação do marxismo no direito penal, e diz o seguinte: o criminoso é um pobre coitado. Ele, quando comete um crime, ele, na verdade, está reagindo contra a desigualdade do sistema capitalista. Parece uma coisa boba isso. Muita gente não acredita, fala, não é possível, Mota, não é possível. Quando você olha as leis do Brasil, quando você olha as decisões judiciais tomadas no Brasil, quando você olha o discurso das autoridades, tem autoridade no Brasil que dá graças a Deus que as audiências de custódia soltam 50% dos criminosos presos pela polícia. Tem gente no Brasil que diz que o traficante é uma vítima do usuário. Por trás disso, tem sempre a mesma ideia de que o criminoso é um pobre coitado, ele não deve ser punido. Punir é um erro. Então, é aquilo que você diz lá, né? Porque não falta recurso, né? O problema está na ideia, né? O problema do Brasil é a ideia, é até cultural, conceito, essa coisa, né? O conceito de bandido é bonzinho. Sim. E polícia é ruim. Isso aí está na nossa cabeça. Não é isso, mano? Quantos anos aconteceu isso aí para a gente chegar a esse ponto? Emílio, há vários marcos que a gente poderia citar aqui, tá? Eu, no meu processo de tentar entender o que está acontecendo no Brasil, porque eu não sou policial, eu não sou militar, eu tive uma passagem rápida pela segurança pública aqui no Rio de Janeiro, coordenando a transição da segurança da equipe da intervenção federal para a equipe do governo estadual. Mas eu tive que fazer uma pesquisa, eu tive que estudar para entender isso. E o marco inicial que muita gente coloca foram as últimas versões do Código Penal, as últimas grandes modificações do Código Penal e do Código de Processo Penal, que foram publicadas em 1984. Veja, ainda era no chamado regime militar, mas naquela época essas ideias erradas já predominavam.
E aí foram criadas coisas que, do meu ponto de vista, são completamente absurdas, né? Como essa história de progressão de regime, saidinha, visita íntima, auxílio, reclusão. A mensagem é sempre de que o criminoso é um pobre coitado, ele não deve ser punido, o Estado deve acolher o criminoso. E aí o resultado é esse que a gente está vendo aí na tela. Boa. Ô Mota, no livro você também fala, né? Qual que você acha que é o papel da imprensa, né? Porque a gente sempre vê as narrativas, né, dos consórcios midiáticos que acaba defendendo o bandido, e a gente tem os especialistas que estão nas universidades. Deve ter acompanhado também a especialista que teve um embate aí com o Palumbo. Então eu queria 2 pontos aqui. Primeiro, qual que é o papel da mídia e qual que é o papel, né, dos nossos especialistas também? Mídia. Hoje existe uma hegemonia, um consenso progressista, né, Zuzu? Esse consenso, ele ocupou praticamente todos os espaços na cultura, na mídia. Nós, graças a Deus, somos uma exceção, mas a maior parte da mídia tem essa visão progressista do mundo, que vem das universidades. Tá? É uma visão dominante hoje nas universidades, no sistema de ensino e cada vez mais no sistema de justiça. Então, essa coisa do criminoso ser um coitadinho, isso é empacotado numa linguagem super sofisticada, usando termos assim que traz credibilidade para um discurso, que na verdade é um discurso sem pé nem cabeça. Então, a mídia adota essas ideias sem questionar, a maioria da mídia faz isso. Esta operação do Rio de Janeiro provocou uma mudança. Pela primeira vez eu vi a mídia dar uma volta, eu vi veículos de mídia que começaram chamando a operação de massacre, de fracasso, e no meio da semana mudaram de ideia. Começaram a reconhecer exatamente o que foi que aconteceu. Mas só depois da opinião pública. Exato. Pesquisa. Só depois da pesquisa de opinião pública. Pois não, Albeta. Ô Mota, você falou do marxismo aí, e como é que a esquerda, ela, nessa parte da segurança pública, e na opinião pública, não tem como ela vencer esse debate com essa história. Eu acredito que essa história do oprimido, ele fica só bastante na elite, né? Fica no jornalismo, fica nos artistas e fica na universidade. Você acha que isso vai servir também para, de certa forma, despertar outras pessoas por conta da opinião que a esquerda vem defendendo? Isso já acontece há muito tempo. Sim. O que acontece é que, como a esquerda tem o domínio da narrativa, ela não precisa da opinião pública, porque ela faz o que ela quer. Quando você controla as universidades, você controla as escolas de direito. Então, o aluno do primeiro semestre de direito, na maioria das faculdades do Brasil, ele já aprende isso. Olha, o sistema de justiça criminal é um instrumento de opressão capitalista. Esse negócio de prender é barbaridade. Você tem que deixar o criminoso o livre, e ele tem que ter o maior número de benefícios possível, porque o sistema de justiça criminal está todo errado. Não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil tem mais escolas de direito do que todos os outros países do planeta Terra somados. Então, quando você domina as escolas e universidades, quando você domina a mídia, e aí você começa a formar defensores públicos, promotores e magistrados que acham que o bandido é um pobre coitado, você não precisa da opinião pública. Eu acompanho esse assunto há mais de 10 anos. As pessoas no Brasil nunca acharam que bandido é um pobre coitado. Essas pesquisas de opinião que estão agora revelando esse apoio de mais de 90%, esse apoio à operação policial, esse apoio sempre existiu, mas ele nunca foi divulgado pela mídia, porque a mídia sempre fez questão, a maioria da mídia, né? Vou colocar aqui, sempre há exceções, nós somos uma delas. Mas quando você domina a narrativa, você impõe o que você quer, você impõe a legislação que você quer, você impõe benefícios para os criminosos e restrições cada vez maiores para a polícia, como foi o caso da DPF 635, né? 5 anos, durante 5 anos, a polícia do Rio de Janeiro esteve sujeita a restrições absurdas para realizar operações
E olha a realidade do Rio de Janeiro nessas imagens aí, né? Porque na faculdade a gente aprende o Foucault, né? Michel Foucault, caramba, que tem aquela história de vigiar e punir e tal. E aí fala que quem pensa diferente é bárbaro, né? Que é o que acontece com aquele Bukele lá, porque o Bukele também ele fez isso e até teve uma crítica de direitos humanos, e o Bukele falou o seguinte, ele falou, para mim estuprador e assassino não é ser humano, então não venha com essa conversa dos direitos humanos. Mas é um conflito, né? É um conflito que o mundo vive. O problema é quem está nessa região, né, Mota? É o que a gente estava falando. Já passou de droga, já passou de tudo. É o ir e vir do cara que tem que sair da casa dele para trabalhar, que a gente está longe do Rio de Janeiro. São Paulo não tem esse problema de você tá dentro de um bairro. Não sei se São Paulo... barricada, né? Não sei se São Paulo tem essa coisa de... Tem São Paulo? Nessa proporção, São Paulo não. tem, eu sei que alguns lugares tem aquele... Tem lá... toque de recolher, tem essa coisa São Paulo toda, tem? mas essa questão de barricadas, impedir a galera de entrar ônibus, e sair, não, cobrar... a polícia não pode... Cobrar gatonete, cobrar... Não sei se São Paulo tem, eu acho que São Paulo... Em algumas regiões tem também. Onde tem? Tem em Paraisópolis, tem... Não, mas não tem... Não, em algumas partes. Aqui lá, não inteira. Não sei. Milícia. Não sei, porque eu não sei. Precisa perguntar para um especialista. Vamos trazer a mulher do cabelo vermelho que ela da pode... pedrada. E a pedrada? Do óculos ao Mota? E a pedrada? Da pedrada, ó. Emílio, o Brasil está descobrindo agora coisas que nós, que estudamos segurança pública, já conhecemos há muito tempo. Essa é a realidade do Brasil. Imagina que você é um policial... Aí você vai fazer um treinamento, um curso obrigatório para que você seja promovido na carreira. E aí você vai na academia de polícia, tá? E aí quem vai te dar aula é um especialista desses que vai dizer para você, olha, isso tudo que vocês estão fazendo está tudo errado. E vai jogar para cima de você um discurso marxista. Isso é uma das coisas mais antigas no Brasil. Isso agora está sendo revelado para o mundo inteiro, para o Brasil, para todo o Brasil, e as pessoas ficam chocadas com isso. Mas essa é a realidade. Nós não chegamos no caos que a gente vive hoje à toa. E tem mais, Emílio, essas pessoas, várias delas são servidores públicos, são professores de universidades, são parte de cursos de segurança pública de universidades, são contratados por governos estaduais, por governos federais, para ensinar os policiais. Você imagina como é que se sente um policial diante de uma coisa dessa, né? Posso questionar a respeito do que a gente falou agora há pouco? Ô Mota, qual que é a sua opinião? A gente falou agora há pouco, não sei se estava acompanhando, a respeito de classificar a facção criminosa como terrorista, né? A gente viu que tem projetos aí, inclusive isso acaba aumentando pena, né, de traficantes e tudo mais, se for classificado, e aumenta a possibilidade também dos Estados Unidos poder intervir e ajudar aqui. Por que você acha que a turma está tão preocupada em classificar essas organizações criminosas como terrorista, hein? Pela bandidolatria, né? Pela afeição pelo bandido, por essa ideia de que o bandido é um pobre coitado, o bandido é um lutador pela justiça social, e isso faz parte da pauta da esquerda em todo o mundo, mas aqui no Brasil, essa pauta da esquerda atingiu o controle do sistema de justiça criminal. É isso que acontece aqui. Então é lógico, se você sente uma afeição por bandidos, né, uma bandidolatria, é lógico que você não quer que eles sejam classificados como organização terrorista. E a gente também tem que ter cuidado, porque por trás dessas soluções existem muitas armadilhas. A lei antiterrorismo brasileira, ela só classifica um ato como terrorismo se ele for cometido por motivação de preconceito étnico ou de religião. Então, se você botar uma bomba num lugar e matar 1000 pessoas, mas se você tiver feito aquilo ali simplesmente porque deu vontade de você colocar uma bomba, não é terrorismo. Agora, se você disser que você botou a bomba lá porque você sente preconceito, aí sim é terrorismo. Assim, a lei brasileira sobre terrorismo já não faz sentido nenhum. E
a gente vive num ambiente hoje no Brasil onde tudo pode acontecer. Então, mesmo que o Congresso aprove isso, mesmo que essa classificação seja feita, nada impede que amanhã saia uma decisão judicial dizendo, olha, isso aí não vale, está tudo anulado, né? Como já aconteceu no Brasil, houve uma época em que a lei de crimes hediondos, que é de 1990, dizia o seguinte: criminoso hediondo, quem comete um crime hediondo tem que cumprir a pena em regime fechado, ou seja, preso numa cela. Afinal, o crime é hediondo ou não é? Se você chama o crime de hediondo, você tem que ter uma punição diferenciada. Bom, isso aí, por uma decisão judicial em 2006, se decidiu que isso aí violava a dignidade da pessoa humana, e aí o criminoso hediondo ganhou direito à progressão de regime também. Então, a gente tem que ter cuidado, porque se a gente não atacar a ideia que está por trás, a gente vai colocar uma solução técnica da mesa. Quando a gente passar a prestar atenção em outro assunto, alguém vai lá e coloca lá uma modificação para beneficiar os criminosos. Sim. Mostra o livro mais uma vez pra gente. Aqui. E eu vou indicar esse livro pra gente que gosta de discutir esse assunto. E você dá ali uma das soluções para esse caso aí no Construção da Maldade. É muito bacana esse livro. Eu recomendo para todo mundo, que é o quê? Que é a mudança da legislação penal. Aí está o grande problema de tudo isso, né? Que é o que a gente chama de impunidade. É isso, Mota? É isso, Emílio. Todo o resto é secundário, porque o principal é mudar a legislação penal e a jurisprudência, a forma com a qual a lei é aplicada e interpretada. Quando a gente fizer isso, as nossas polícias vão cuidar do resto. Eu sou muito otimista, eu acho que com essas mudanças básicas, o problema do Brasil vai se resolver em pouco tempo. Não é acabar o crime, não é acabar o tráfico de drogas, é sair dessa crise maluca que a gente vive. É isso aí. Bom, esse livro, A Construção da Maldade, tá aí na livraria do Mota. Você tem a livraria do Mota, Roberto aqui Mota. Na tela. .com.br. Isso. É livraria do Roberto Mota, com 2 T's para quem está no rádio, livraria do robertomota.com.br. Eu convido todo mundo para dar uma lida e você vai entender que eu reli esse livro. Bacana. Que ele lançou em 2022, até lançou aqui no Pânico. Sim. E depois que teve esse negócio lá no Complexo do Alemão, lá, aquela coisa toda, que, morreu aquele monte de gente, eu falei, vou dar uma lida. E ali ele mostra, ele faz um retrato daquilo que a gente estava assistindo. Muito bom. Muito bom o seu livro, viu, Mota? Virei seu fã um pouco mais do que eu já sou. Obrigado pela sua participação, Emílio, tá? Obrigado. Muito obrigado, Emílio. Tá. Eu que agradeço. E a gente quisera que todos os especialistas em segurança fossem iguais a Roberto você. Mota. Falta pintar o cabelo é isso aí, Mota. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. 6h no Pingos, o Mota tá lá. E tem as redes sociais do Roberto Mota Oficial. Mas se você se interessa por esse ponto, entra lá na livraria Roberto Mota, livraria... Tá aí no... Livraria do robertomota.com.br. Entra lá e dá uma lida nesse livro que é Construção... Entender como é que funciona a bagaça. Construção da Maldade.